E aí, é obsessão de encarnado para encarnado. Vamos pensar sobre isso? Como ela se dá? Pessoas obsidiando pessoas existem em grande número. Estão entre nós. Caracteriza-se pela capacidade que tem de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Este domínio mascara-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, e é exercido, às vezes, de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado, até mesmo protegido. Então, essa forma de dominar, tinha pensado sobre isso? Não tinha, né? Então, aqui essa forma de dominar o outro, essa forma de tentar segurar essas mentes em prol de si mesmo, são situações complexas, delicadas e que trazem uma grande quantidade de problemas para a nossa sociedade, sob as mais variadas características. A questão do ciúme, quanto mais ciúme a pessoa tem, mais ele cria situações fantasiosas para dominar o outro e às vezes o outro se sente bem. Agora, quando o outro se sente mal com aquela situação ou dá ensancha para acreditar no ciúme, que o ciúme tem duas vertentes. Tem uma que a pessoa é ciumenta por ela ser ciumenta. Tem outra que ela é ciumenta pelo o ciumado, né, criar todos aqueles climas de insegurança para que a pessoa ciumenta fique possessa de desespero e aí o outro tem aqueles êxtase de prazer de ver que está provocando no outro uma sensação de desconforto muito grande. Isso é um pouco de maldade, né, gente? A gente tem que aprender a conviver uns com os outros, a respeitarmos-nos mutuamente, para que todos possam viver bem, sem ficar criando todas essas situações desagradáveis que a gente vê muitas vezes das pessoas estarem criando todos os mais variados mecanismos de fazer o outro sofrer por puro egoísmo, pura mania, não tem nem como a gente descrever tantas as situações que existem para fazer com que o outro sofra as injunções de alguém possessa de ciúme, possessa dos mais variados sentimentos. E o ciúme tem tratamento na homeopatia, tá, gente? Tem remédios que são muito ciumentos. E são sintomas importantes desses remédios. Depende do segundo sintoma. A inveja, a pessoa tem inveja da capacidade do outro crescer e tenta manipular de todas as vezes, todas as formas para manter o outro preso sobre ele. E também tem remédio na homeopatia, é a ruta. A ruta que tem 1000 olhos para olhar para o mundo, ela é invejosa. E é muito difícil conviver com essas pessoas são muito difíceis de conviver com os outros. E a ruta, comparativamente, né, que espiritismo é cultura, ela não gosta de certas plantas perto dela. Ela gosta de ficar no local sozinha, isolada. E determinadas casas, elas não gostam. Também tem isso. E outras casas, elas ficam bonitas e viçosas. Então, no mundo vegetal tem interações com os seres humanos e entre as plantas que é muito interessante. Quando a gente participa de certos seminários que descrevem essas situações, a gente fica pensando, nossa, mas, né? A paixão é uma coisa que nós temos que nos educar, que para nós estarmos com uma paixão muito grande por alguém ou por alguma coisa, nós estamos nos sintonizando com determinados espíritos que nos levam àquela situação. Aí vem o desejo de poder, orgulho e ódio, também vai ter os remédios apropriados para essas situações, mas também o principal remédio para tudo isso é a autoevangelização. Logicamente que só essa autoevangelização, que vai ser importante essa abordagem ao longo desse estudo, não vai resolver todos esses problemas aqui. Então a pessoa acaba, diante de situações de domínio, ela se sente protegida, devido à sua fragilidade. São pessoas mais frágeis, mentes mais frágeis, que nessa situação vão acabar se sentindo mais protegidas, mais fragilizadas e uma série de outras situações. Essas obsessões correm por conta de um amor que se torna tiranizante, demasiadamente possessivo, tolhendo e sufocando a liberdade do outro. Já falamos, isso é uma doença, esses sintomas são importantes serem tratados, a homeopatia tem remédio para isso, Florais de Minas também tem, mas a homeopatia trata em mais profundidade. E os médiuns têm tendência muito grande ao ciúme e à inveja. Isso é um sintoma bem marcante de pessoas portadoras de mediunidade. Isso não é, gente, é motivo de
xingar as pessoas, denigrir as pessoas, é simplesmente motivo da gente fazer uma reflexão e ver como nós podemos nos ajudar para nós nos tornarmos melhores e agirmos também de uma forma melhor. É, por exemplo, o marido que limita a liberdade da esposa, mantendo-a sob o jugo de sua vontade. É a mulher que tiraniza o companheiro, escravizando-o aos seus caprichos. São os pais que se julgam no direito de governar os filhos, cerceando-lhes toda e qualquer iniciativa. Bom, aqui nós temos que ver que todos nós reencarnamos com certos compromissos. Lógico que não vamos defender nenhum exagero, mas muitas das vezes as pessoas têm seus motivos para tomar certas atitudes protecionistas contra o seu patrimônio, vamos dizer assim. Então nós vivemos num mundo onde existem certos perigos e é natural que o casal tente defender o seu patrimônio. Tudo bem, não está errado. Liberdade demais acaba caindo por determinados caminhos perigosos. Então, existe um limite de contenção que todo mundo vai saber até onde é o seu limite de contenção. E com relação aos filhos? Nós temos que ter a senha deles na internet, dos e-mails, do Facebook, da Twitter, o WhatsApp, telefone celular, seja lá o nome que queiram dar, tem tantos outros, Telegram, Instagram, tem um monte de mídias sociais, Vcontact e tanto de outros, a gente tem que ter a senha, a gente tem que monitorar. Os nossos filhos hoje na internet, eles precisam ser monitorados, porque senão eles entram em processo obsessivo. Mas monitorar com respeito. Que ele saiba que você está fazendo aquilo ali porque você gosta dele, porque você quer protegê-los. Então, eu confio no meu filho, não preciso de olhar. Ele quer que você olhe. Ele quer que você saiba, ele quer que você oriente. Então, todos nós precisamos estar procurando e nos interagir para criarmos condições de estarmos melhores, todos nós, ao longo da nossa caminhada. São aqueles que, em nome da amizade, influenciam o outro, mudando-lhe o modo de pensar, exercendo sempre a vontade mais forte, o domínio sobre a que se apresenta mais passiva. Dentro das casas espíritas, muitos médiuns têm esse domínio sobre algumas pessoas, aí coloca, não, fulano é muito bonzinho, mas... fulano é mais... Então, aquelas situações que as pessoas criam, aquelas situações que as pessoas se deixam levar por elas, são, muitas das vezes, tiranizantes. Pior, às vezes, do que dentro dos lares, onde os integrantes de uma família tentam se manipular mutuamente. Então, são momentos que nós temos que repensar de como nós estamos agindo, como nós estamos interagindo. Lógico que tem que existir respeito, tem que existir sintonia, tem que existir interatividade, mas também tem que existir liberdade e responsabilidade acima de tudo. Se nós procurarmos nos autoevangelizar, vamos nos livrar de vários problemas. Mas a grande maioria das pessoas precisam de um líder que fale para eles, não faça isso, não faça aquilo. Infelizmente, a Terra ainda está nessa situação e as pessoas se sentem acolhidas diante de situações como essa. São ainda as paixões escravizantes que, desequilibrando emocionalmente os seres, podem ocasionar dramas dolorosos, configurados em pactos de suicídio, assassinos, etc. E aí hoje nós vemos nas mídias sociais, das mais variadas formas, grupos que se formam para se mutilarem e tantas outras situações desagradáveis, que deve ser muito bem observado pelos pais, tem que estar sempre procurando ver braço, perna dos filhos, porque é assim que eles se mutilam. Então tem que monitorar, tem que olhar, tem que ouvir, tem que procurar ajuda. Se puder procurar ajuda na casa espírita vai ser muito bom, vai ser importante. Termos na casa espírita as médiuns que não tenham medo de dialogar com o obsessor e de incorporar o obsessor. Dialogadores que tenham coragem de conversar com os obsessores. Então nós temos que trabalhar de uma forma condigna com as nossas necessidades. A dominação mental acontece não só no plano terrestre, isto é, nas ocorrências do dia a dia, mas prossegue principalmente durante o sono físico, quando os seres assim comprometidos se defrontam em corpo astral parcialmente libertos do corpo carnal, dando curso a maior profundidade ao conúbio infeliz em que se permitiram enredar. Aí
tem um livro da série André Luiz que o casal tinha que ir em desdobramento para um trabalho. E o homem que participava dos trabalhos mediúnicos e a mulher, com muito ciúme dele, começa a criar uma ladainha enorme em torno daquele ciúme. E aí cria-se um problema dos maiores possíveis para a espiritualidade tentar atenuar. E aquilo ali, o mentor diz o seguinte: deixa, isso durará muitos anos. Então, o bom de quanto a gente entende a homeopatia, que entende os mecanismos dela de tratamento energético e natural para as doenças energéticas e naturais, então nós vamos conseguir ajudar essas pessoas a saírem desse sentimento de possessividade, de ciúme doentio exagerado. Aí você fala assim, mas espera aí, a homeopatia interfere no sentimento das pessoas? A primeira lei da homeopatia é: o remédio vai curar as pessoas de acordo com aquilo que ele pode causar nas pessoas. Se o remédio não puder causar uma doença semelhante, ele não vai curar aquela pessoa. Importante entender isso. O mesmo sucede sob o império do ódio ou quaisquer outros sentimentos de ordem inferior. E tem pessoas que odeiam isso, pessoas assim, odeiam com força. Mas com força também ele atrai energias destrutivas, que gera o que nós chamamos na homeopatia de cancerinismo. E depois vai virar uma autodestruição. Então nós temos que deixar essa coisa desse ódio de lado e procurarmos desenvolver os bons sentimentos que nos fortalecem, que nos enobrecem espiritualmente. Até mesmo dentro dos lares, na mesma família, onde se encontram antigos desafetos, velhos companheiros do mal, comparsas de crimes nefandos, convocados pela justiça divina ao reajustamento. Entretanto, escravizados ao passado, deixam-se levar por antipatias e aversão recíprocas, que bem poucos conseguem superar de imediato. Então, dentro da sua casa, aí você encontra nas famílias grandes que existiam antigamente, como tinha na família da minha mãe, muitos irmãos, na família do meu pai também muitos irmãos, tem sempre dois que são bonzinhos, são carinhosos, são atenciosos, aqueles que acolhem. Tem aquele outro que não está nem aí. E tem sempre a ovelha tresmalhada, né, que está sempre apontando. Então, aprontando alguma coisa para preocupar o grupo. É lógico que nós estamos na Terra dentro de um processo de regeneração espiritual, reabilitação dos espíritos. E por isso nós estamos em famílias apropriadas às nossas necessidades. E não adianta a gente achar, isso é tudo culpa do passado. Não. São necessidades que nós temos em comum de aprendermos a conviver, e dentro dessas necessidades em comum nós vamos nos agrupando. A menos que seja outra vida de outros planetas, porque na Terra, nos últimos 100 anos, a Terra passou de 1 bilhão de habitantes para 7 bilhões. 6 bilhões não tem condições de eles terem várias encarnações juntos. Então, a gente vai vendo que esse grupo tem entrelaçamentos milenares no plano físico e no plano espiritual, às vezes aqui na Terra e muitas vezes em outros planetas que não conseguimos resolver nossos problemas lá. O planeta já não suportava mais aqueles nossos conflitos e nós somos mandados então para esse grande hospital trabalho chamado Terra. Surge daí muitas das rixas familiares, já que esses espíritos, agora unidos pelos laços da consanguinidade, prosseguem imantados a paixões do pretérito, emitindo vibrações inferiores e obsediando-se mutuamente. Então, dentro dos lares, as pessoas criam uma série de problemas para elas mesmas. E um detalhe importante, que a gente falou assim, muitas das vezes são encarnações que vêm de outros planetas. Mas às vezes, reencarna o casal que vão ser os pais. Aí tem lá 4 filhos que estiveram em outra vida. Mas eles têm 12 filhos. Um exemplo de uns 100 anos atrás, né? Eles tinham 12 filhos. Aí vinha os 4 filhos da vida anterior e os 8 obsessores. E, para a gente ser mais generoso, né? Vinha 6 obsessores e 2 protetores, que são os 2 bonzinhos, né? Dentro desse grupo. Ou seja, isso é só didático da gente, para a gente raciocinar das possibilidades enormes que existem das combinações reencarnatórias dentro dos lares. Então, a partir desse momento que esse grupo está dentro do lar, com todos os seus problemas,
Aí você multiplica por 4. Se tem 8 filhos, vamos pegar o nosso exemplo de 12 filhos. 12 filhos, 12 vezes 4, 48 espíritos. Para obsediar, para influenciar, para criar rixa, para criar problema. E quando a espiritualidade traz assim, pega 2 franceses, 2 italianos, 2 alemães, 2 ingleses, 2 portugueses, 2 espanhóis, espíritos, né? A origem espiritual dessas crianças. E coloca dentro da casa. Já pensou que festa? Aí, para ficar mais bacana ainda, coloca 2 judeus. Aí cria-se todo um conjunto de situações, porque reencarnado vai prevalecer a sua origem carnal, até que eles chegam aos 18, 20 anos para escolherem por si só uma religião, já queimaram bastante combustível dos problemas, queimaram bastante combustível dos miasmas intoxicantes, dos atritos naturais que as pessoas criam por serem de origens espirituais diferentes, por serem de etnias às vezes diferentes, mas necessitados de aprender a conviver. É porque conviveram antes? Não, é porque é preciso aprender a conviver, preciso aprender a crescer espiritualmente, entendendo que todos somos irmãos. São pais que recebem como filhos antigos obsessores. Está dentro do que a gente falou antes, certo? Beleza. É o obsessor de ontem que acolhe nos braços, como o rebento da sua carne, a vítima de antanho. Ainda a gente esqueceu disso, né? Os obsessores reencarnam, os obsediados vêm para ser filho deles. É outra opção que tem. Por isso que eu falei, a gente não dá a última palavra, vai dar um exemplo didático para aí depois vocês usem a imaginação à vontade, sem tomar tudo como ao pé da letra, como uma grande verdade, mas como possibilidades que nós temos para entender e caminharmos em direção ao Pai. E esses seres se entrelaçam nos liames consanguíneos, para que tenham a preciosa enxança de modificar os próprios sentimentos, vencendo aversões, rancores e mágoas. Existe também a compatibilidade fluídica. As seitas orientais, principalmente a Seita Noé, fala muito disso. Determinadas pessoas não têm compatibilidade fluídica com a outra. Ela entra na vida da pessoa, bagunça tudo. Aí já com outra pessoa dá tudo certo. O problema é aquela interação daqueles dois. E aí a gente vai ver um monte de exemplos na vida nossa de cada dia. Pessoas que foram a uma festa encontrar alguém que não era para encontrar esse alguém e começa a ter um monte de problema porque encontrou a pessoa errada. Então são muitos exemplos que nós vamos ter, são muitas conjecturas que nós poderemos fazer, sempre voltados para o entendimento mútuo das situações que todos nós temos que passar, todos nós temos que vivenciar, para podermos crescer para Deus, modificarmos-nos espiritualmente e nos tornarmos espíritos melhores. Reduzido, porém, ainda, é o número dos que conseguem triunfar, conquistando o vero sentimento de fraternidade, tolerância e amor. Poucos vão ter esse sentimento de tolerância e amor, de solidariedade, falando mais forte ao coração. A maioria sai com rusgas uns com os outros, com males entendidos, criando uma série de mais mal-estar do que bem-estar. Infelizmente, porque a gente não se preocupa na autoevangelização. Aí a gente começa a tirar para todo lado, botando culpa nos outros, e o problema está dentro de nós. Sem embargo, a experiência vivida, à custa de sacrifícios e lágrimas, será para todos o passo inicial da longa e bela escalada, em busca do Pai, que nos aguarda em sua infinita misericórdia. E aí, sacrifícios e lágrimas é o passo inicial para uma jornada longa que nos vai levar a essa bela escalada em direção ao Pai, em direção à nossa perfeição íntima, para estarmos junto daqueles espíritos bons, e depois espíritos bons e sábios, depois o espírito de sabedoria, e assim vai até chegarmos aos espíritos puros, os espíritos perfeitos. É uma longa caminhada, mas não podemos perder de vista que é um processo que nós temos que começar a caminhar sempre, senão a gente não chega nunca.